e hoje faremos o mapa mental do princípio da indisponibilidade do interesse público. Fala pessoal, aqui é o professor Mendonça, sou servidor judiciário e pelo site professormendonca.com.br compartilho com vocês de forma gratuita os melhores esquemas de estudo. E para não deixar de receber nossas aulas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vou apresentar a vocês nesta aula o princípio da indisponibilidade do interesse público, que juntamente com o princípio da supremacia formam os dois pilares do regime jurídico administrativo. E isso quer dizer que estes dois princípios são alicerces ou bases do conjunto de normas e princípios de direito administrativo. Nesse sentido, o administrador público, ao executar a lei, deve observar os princípios da supremacia e indisponibilidade com vistas à efetivação do interesse público. Apesar da importância do princípio da indisponibilidade, ele não está expresso na Constituição Federal, mas é considerado um princípio implícito, como, por exemplo, no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que estabelece o dever de licitar do Estado. Veja que o princípio da indisponibilidade estabelece sujeições administrativas que representam verdadeiras limitações ou restrições à atuação da administração pública, de forma que seus agentes não podem, pessoal, abrir mão do interesse público. Ou seja, o agente público não tem autonomia da vontade para dispor dos direitos coletivos. Ele está limitado ou restrito a satisfazer o interesse público, isto é, a vontade do povo. E por uma razão muito óbvia, a de que o agente é um mero gestor dos interesses públicos, não podendo se apropriar da coisa pública como se fosse dele. Perfeito? Seguindo, o princípio da indisponibilidade busca evitar também a alienação do interesse público, não podendo o gestor público, movido pelo interesse particular, manifestar qualquer ato de disposição do interesse coletivo. E nesse ponto, o princípio da indisponibilidade do interesse público se relaciona com o princípio da legalidade, de modo que somente a lei é capaz de expressar o interesse do titular da coisa pública, que é o povo. Assim, podemos afirmar que a administração deve agir segundo a lei em respeito ao princípio da legalidade, não podendo dispor livremente da coisa pública em observância ao princípio da indisponibilidade. Então quer dizer, professor, que o gestor público está terminantemente proibido de alienar qualquer bem público? Muito cuidado aqui, pessoal. Em regra, o administrador público não pode alienar interesses públicos, como, por exemplo, vender, doar, permutar, fazer transações, etc. Mas, como nós sabemos, não existe uma regra absoluta no direito, não é verdade? Assim, o gestor público pode, excepcionalmente, vender um imóvel que não tenha destinação pública, mediante o quê? Mediante autorização legal. Outra exceção, pessoal, que é bom vocês guardarem, está no entendimento do STF no recurso extraordinário 253885, que é o quê? A possibilidade da administração pública fazer acordos e transações, desde que não seja oneroso e também represente a melhor maneira de beneficiar a coletividade, ok? Além das ideias de sujeições administrativas e de inalienabilidade dos interesses públicos, o princípio da indisponibilidade traz também a ideia de um poder-dever do Estado de realizar o interesse público. Como assim, professor? Vou te explicar. Se a administração tem um poder de agir, ela também tem um dever, ou seja, o seu poder representa um dever. Assim, não pode o gestor público, que tem um poder, escolher se deve ou não utilizar esse poder para realizar o interesse público, pois isso é uma obrigação dele. Nesse sentido, imagine que um fiscal que tem o poder de multar, quando ele toma conhecimento de uma infração, ele não tem a opção de não multar, pois ele não pode dispor do interesse público, tendo assim um dever de multar. Entendido? Interessante a gente fazer uma comparação entre o princípio da indisponibilidade e o princípio da supremacia, para que você possa fixar bem estes conceitos. Vale dizer que o poder-dever de atuação da administração pública representam duas faces da mesma moeda.
Se de um lado o princípio da supremacia representa as prerrogativas ou poderes especiais que a administração pública utiliza para conseguir impor o interesse público sobre o privado, de outro, o princípio da indisponibilidade representa as limitações ou sujeições especiais que a administração deve observar para que não atue de forma lesiva ao interesse público. Importante você saber que, como vimos na última aula, o princípio da supremacia não se aplica em algumas situações, como no caso em que o Estado atua como particular. Ao contrário, o princípio da indisponibilidade se aplica em qualquer atuação da administração pública, ou seja, até quando o Estado, por exemplo, atua como um empresário, deve-se observar o princípio da indisponibilidade. Mas isso não significa que o princípio da indisponibilidade é superior, porque ambos os princípios e qualquer outro no ordenamento jurídico não são absolutos, inexistindo qualquer hierarquia entre princípios. Tá joia? Agora vou trazer alguns exemplos práticos do princípio da indisponibilidade, para você conseguir fixar bem a ideia. Um exemplo de sujeição administrativa a que se submete a administração é a restrição de compor seus quadros de servidores sem a realização de concurso público, não podendo o administrador dispor do interesse público em selecionar as pessoas mais capacitadas para o exercício dos cargos públicos. Já em relação à inalienabilidade do interesse público, um bom exemplo é a impossibilidade de venda de um imóvel destinado a um hospital, pois o gestor público não pode dispor do interesse da coletividade em satisfazer necessidades de saúde pública. Por fim, com relação ao poder-dever estatal, trago como exemplo a impossibilidade do agente público de trânsito deixar de multar por opção uma infração de trânsito, sendo que não pode dispor do interesse em manter a ordem e segurança no trânsito. Entendido, pessoal? Agora, pessoal, vamos resolver uma questão da banca CESP-Sebrasp sobre o assunto. A respeito do regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir. O princípio da indisponibilidade do interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e transações. Certo ou errado, pessoal? Como vimos em aula, o STF entende que o princípio da indisponibilidade pode ser relativizado, de modo a possibilitar a realização de transações ou acordos sobre interesses públicos. Só que tem aquelas condições que eu passei em aula, desde que o ato não seja oneroso e que represente a melhor forma da administração realizar o interesse coletivo. Portanto, a alternativa está correta. Para quem tiver curiosidade, depois dá uma pesquisada no recurso extraordinário 253885/MG. Ok, pessoal? Então chegamos ao fim de mais uma aula. Peço que se inscrevam no canal para que possam continuar acompanhando nossas aulas e até a próxima!